Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. O nosso tema nesta oportunidade é loucura e obsessão. Como todas as demais vezes, há sempre uma razão, um motivo, um porquê de nós trazermos um tema específico e a ocasião dele. Em 2022, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, nacional, onde foi feita a seguinte pergunta para os brasileiros de norte a sul: quais motivos te levam a se sentir feliz? Quais são os fatores que fazem com que você se sinta feliz? E como resultado destacado deste questionamento, saiu em primeiro lugar, com 92% dos brasileiros, que um dos motivos principais, ou o principal de ele se sentir feliz, em 92% dos casos, é a saúde mental. Ou seja, ele se sentir mentalmente, psiquicamente bem. Isso em 2022. Em 2023, fizeram uma outra pesquisa também nacional. Aí perguntaram especificamente, entre todas aquelas enfermidades que afetam as pessoas no Brasil, qual aquela que para você é a mais relevante, ou a mais preocupante, aquela que lhe causa mais aflição em lidar com ela? E o resultado foi que 52%, a maior das preocupações, ou a maior das enfermidades preocupantes, foi exatamente a saúde mental. Em segundo lugar, bem mais abaixo, com 38%, ficou o câncer. E depois Covid e assim sucessivamente. As duas pesquisas, uma em 22 e outra este ano mesmo, elas estão totalmente interligadas. O que é para você mais importante para você se sentir feliz? Eu estar bem psiquicamente, mentalmente. E, em função disso, nós compreendemos a segunda pesquisa, que a enfermidade que lhe mais preocupa é a saúde mental. A nossa doutrina espírita afirma que, efetivamente, a saúde mental é algo fundamental para todos nós. Mas destaca, e essa é a essência do nosso trabalho, que nós não poderíamos compreender bem aquela pessoa que apresenta um transtorno mental, uma dificuldade na área mental, se eu não entender ele além da matéria. E é exatamente isso que nós vamos expor daqui para frente. E estamos fazendo exatamente neste mês, em função de que em outubro é o mês, ou tem-se, o Dia Mundial da Saúde Mental, em 10 de outubro. E um dos livros que mais trabalham com esse tema é o livro Loucura e Obsessão, que é exatamente de onde nós tiramos o título do nosso trabalho. Esse livro, em particular, em especial, está fazendo em 2023, e essa é a razão que estamos fazendo o tema este ano, 35 anos em que ele foi lançado pela psicografia do nosso amigo Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Este livro, Loucura e Obsessão, ele, na realidade, é uma parte de uma série muito grande de livros vindos do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda.
Talvez muitos não o conheçam e nem o conheçam a obra dele. O Manuel Filomeno Miranda é um baiano, certo? Basicamente, ele teve a sua ação na sociedade da Bahia no século passado, na década de 40, na década de 30, a qual ele foi dirigente da União Espírita Baiana durante muito tempo e, tanto encarnado quanto desencarnado, a área em que ele mais atuou foi exatamente da obsessão e desobsessão dentro das casas espíritas, em particular da União Espírita Baiana. E, em função disso, mesmo após ele desencarnar, ele passou 30 anos estudando o tema obsessão e desobsessão, e, a partir da década de 70, pelo Divaldo, ele passou a psicografar, a trazer inúmeros livros. O que o diferencia esses inúmeros livros, que são 18 livros, em relação aos livros do André Luiz, aos livros da Joana de Ângeles ou de outros mentores? É que, essencialmente, todos os livros dele retratam a questão da obsessão. Então, se nós estivermos interessados em estudar, em aprender, em tirar alguma dúvida sobre obsessão e drogas, tem um livro, Nas Fronteiras da Loucura. Se nós queremos saber obsessão e enfermidades, no sentido geral, não apenas a enfermidade mental, tem o Painéis da Obsessão. Se nós queremos ver obsessão ligado à mediunidade, tem um livro, Tormentos da Obsessão. Se nós queremos ver a obsessão ligada às atividades de uma casa espírita, tem um livro, Transição, Perturbações Espirituais. Então, para cada ponto que nós possamos precisar de esclarecimento, de orientações, e ver como é que é o trabalho da espiritualidade em relação a cada uma dessas áreas e todas as outras, o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda é uma indicação direta. Então, volto. Se todo aquele que queira estudar a obsessão com algum relacionamento para algum ponto, observem primeiro as obras do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Em especial, o que nós estamos vendo hoje, certo? É uma delas, uma das 18, em que ele retrata a ligação entre obsessão e a loucura, ou o transtorno mental. Não é a única obra em que ele trata desse assunto. Essa foi a primeira em que ele trouxe esse ponto, junto com o Bezerra de Menezes, que das qual nós vamos falar também mais à frente. Então, é uma obra quase que a quatro mãos, do Manuel Filomeno de Miranda e do Bezerra de Menezes, retratando as relações entre obsessão e os transtornos, a perda da saúde mental pelas pessoas. Então, essa é a razão, o porquê, o que está por trás do nosso trabalho de hoje. A primeira questão que nós colocamos, e que é muito importante, é a quem afeta o transtorno mental, a enfermidade. Parece uma pergunta sem sentido. Quem afeta? Afeta A, B, C, D. Estatisticamente, no Brasil, hoje em dia, a ansiedade, que é um transtorno mental, afeta 9% dos brasileiros. A depressão, 6% dos brasileiros. Transtornos alimentares, 5%. Transtorno bipolar, que a pessoa muda de humor de forma rápida, 4%. O transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, 2%.
A esquizofrenia, 1%. E o autismo entre 1% e 3%. De todas desses transtornos, o que mais vem à nossa mente, ligando à loucura, é a esquizofrenia, ou seja, a situação em que a pessoa perde o controle da realidade, passa muitas vezes a agredir o outro e se agredir. Então, uma quantidade enorme daquelas pessoas que estão em tratamento, muitas vezes hospitalar, está ligado à parte da esquizofrenia. Mas todos os outros itens que nós citamos são transtornos mentais e que exatamente geram aquela preocupação. 92%, 52%. Certo? E por quê? Porque afeta uma quantidade enorme de pessoas. A questão que nós estamos fazendo é a quem afeta, por quê? Porque esses são números. Esquizofrenia, que, digamos assim, é a parte mais dolorosa de todas desses transtornos. 1%. Mas o que significa esse 1%? A cada familiar que possamos ter, amigo, parente, que tenha um transtorno mental, é muitas vezes um elemento de profunda preocupação, dor, desencontro dentro do meio familiar. E que isso não é levado em conta nas estatísticas. Dou um exemplo concreto e cru numa outra área. Todos os dias no Brasil desencarnam em torno de 30 a 40 pessoas por suicídio. É uma taxa pequena, 1% dos óbitos de brasileiros todos os dias, 1% é de suicidas. Pequeno. Acontece que a cada suicídio, 5, 6, 10 pessoas do núcleo familiar ficam impactadas, às vezes, o resto da existência. Então, a estatística só mostra o número daquela pessoa que se matou, mas não mostra todas aquelas pessoas que muitas vezes passam o resto da existência comprometidas na saúde mental delas em função do desencarne daquele seu parente, amigo, mãe, pai, avô, do suicídio. No transtorno mental, é algo semelhante. Aquela pessoa que vai para a estatística, ela convive ou convivia numa família, entre amigos, parentes. Esta situação, muitas vezes, é um elemento de profunda dor dentro daquele núcleo familiar. Durante anos. Isso as estatísticas não mostram. Então, a quem afeta o transtorno mental, a falta de saúde mental? 1%? Muito mais do que isso. Vamos demonstrar claramente essa nossa posição. Na tela que nós estamos mostrando, tem 3 personagens muito conhecidos mundialmente. Em particular, um deles é o nosso amigo Bezerra de Menezes, que dispensa apresentações. O do meio é o do nosso amigo Van Gogh, famoso pintor holandês. E o outro é o nosso amigo Victor Hugo. Eu diria que volta, que dispensa apresentações de cada um deles. A questão é que eu coloco para vocês o que os 3 têm em comum entre si e em comum em relação a transtorno mental. Talvez de primeira, não estou dizendo, não vejo, não sei, não conheço. Veja bem, o que eles têm de diferente?
Bem, o Bezerra era brasileiro, médico. Van Gogh era holandês, pintor. O Victor Hugo era francês, escritor. Totalmente diferentes. Viveram mais ou menos na mesma época, 1850, 1860, conviveram, certo, em países distintos, mas na mesma época, reencarnados. Mas o que eles têm, além disso, em comum com o transtorno mental? Bem, de forma evidente, tem o Van Gogh, certo? Que teve uma vida muito complicada em termos de transtornos psíquicos, surtos. Várias vezes ele teve surtos mentais. Numa deles, ele retirou parte da sua própria orelha e, posteriormente, veio a morrer em função desses surtos de distúrbios mentais. Então, o nosso amigo Van Gogh tem uma ligação direta com transtornos mentais. E nós estamos colocando ele como exemplo porque esse ano, em 2023, vai 170 anos do nascimento do nosso amigo Van Gogh, que trouxe obras extraordinárias, mesmo sofrendo durante anos de transtornos mentais. Mas o que nos interessa é ver a ligação entre o Bezerra, o Victor Hugo e transtornos. O que os dois têm em comum? Bem, os dois usam barba. Os dois foram políticos, tanto o Bezerra de Menezes quanto o Victor Hugo. Os dois não eram espíritas de nascimento? Não, porque quando nasceram a doutrina espírita não existia. Mas desencarnaram espíritas, tanto o Bezerra quanto o Victor Hugo. Os dois tiveram uma grande família. O nosso amigo Bezerra de Menezes teve 11 filhos. E o nosso amigo Victor Hugo teve 5 filhos. É um número grande hoje, na época em que eles viveram, era o usual. São questões que ligam um ao outro. Mas volta a pergunta. O que os dois têm de comum com transtornos mentais? E que muitas vezes nós não sabemos. E por que estamos fazendo a pergunta? Porque queremos entender a quem o transtorno mental afeta. Aqueles 1%, muitas vezes nós vemos só a parte externa. Nós não vemos esse 1% ocorre na família do vizinho. Esse 1% ocorre na casa do lado. Não com a nossa família ou com os nossos parentes. É com o outro, não é comigo. O nosso amigo Victor Hugo, como nós dissemos, ele teve 5 filhos. E desses 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, ele presenciou o desencarne de 4 deles. Alguns desses desencarnes feitos de forma, digamos assim, imediata, um desencarne repentino, o que em si já é uma grande provação, uma grande dor para os pais ou para o pai. E, em particular, aliás, o nosso amigo Bezerra teve um novo ponto, semelhante ao Victor Hugo. O Bezerra de Menezes, como nós dissemos, teve 11 filhos, 2 com a primeira esposa e 9 com a segunda. A primeira esposa dele desencarnou muito jovem, 18 para 19 anos, em uma semana de febre tifoide, deixando ele com 2 crianças, 2 meninos. E, posteriormente, ele veio novamente a se casar e do qual teve, com a segunda esposa, 9 filhos. E desses 11 filhos do Bezerra, 5 ele presenciou o desencarne. 5, quase a metade.
Então, esse é um outro ponto de contato entre o Bezerra e o Vitor Hugo. São pais que presenciaram o desencarne de uma quantidade, de um número significante de filhos. Cada um desses desencarnes é um impacto, é uma dor, é um sofrimento. E, em especial, o nosso amigo Vitor Hugo, volta, dos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Em particular, a primeira, que era a nossa amiga Leopoldine, ela veio desencarnar com 18 para 19 anos, tinha acabado de se casar, né, num afogamento num rio. Então, de repente, não mais que de repente, ele perde a primeira filha. E no correr dos anos, ele vem a perder os outros 3 filhos dele. Só lhe restou uma filha, que é a última, que era a Adele. Essa moça, durante a existência dela, teve grandes problemas sentimentais, emocionais e psíquicos. Ela sofreu durante anos de quadros de esquizofrenia, tão dolorosos que, em certa ocasião, ela foi encontrada nas ruas sem saber quem era, onde estava, em que situação estava. O nosso amigo Vitor Hugo teve de interná-la numa clínica psiquiátrica ao redor de Paris durante anos. Ele desencarnou e ela continuou internada e desencarnou na clínica psiquiátrica. Então a gente vê o Vitor Hugo, grandes romances, grandes psicografias, grande trabalho, conhecido no mundo inteiro. Mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo velório dele, e ele tinha, dentro de casa, um grande espinho de dor através do distúrbio mental da sua filha mais jovem. A quem o transtorno mental afeta? Apenas aquela pessoa que aparece na estatística, que está internada, ou muitas vezes se espalha por N pessoas, como no caso do nosso amigo Vitor Hugo. E o Bezerra? O Bezerra de Menezes, como nós dissemos, teve 11 filhos, 5 desencarnaram, e desencarnou a esposa, 18 para 19 anos, deixando 2 filhos. O primeiro, que chamava Adolfo, em homenagem ao próprio nome do pai, e o segundo, ao nosso amigo Antônio. No correr dos tempos, ele teve os outros 9 filhos, dos quais ele veio perder 5, um deles, o primeiro, o primogênito, ficando o filho mais velho, o Antônio. É desse Antônio que nós queremos falar. O nosso amigo, certo? Conforme ia crescendo, juventude, desejou, certo, se tornar médico, como o pai. E estudou para isso. O problema é que, durante anos, ele começou a apresentar quadros de esquizofrenia, tão semelhantes à da filha do Vitor Hugo. E poderia se questionar, mas como o Bezerra, um médico, não conseguia curar o seu filho, e mais ainda de transtornos mentais? Durante anos, ele foi tratado dentro de casa. Então, a gente vê o Bezerra, um grande trabalhador espírita, um grande dirigente, certo? Naquela época, não nasceu espírita, mas se tornou presidente da Federação Espírita Brasileira, tinha dentro de casa um parente, um filho, o filho mais velho, com transtornos mentais.
quem o transtorno mental afeta. E mais do que isso. Afeta como? Afeta por quê? O que está por trás, espiritualmente, de uma pessoa que sofre um processo de transtorno mental? Esse é um ponto essencial. O nosso amigo Bezerra de Menezes trabalhava, era presidente da Federação Espírita Brasileira e dirigia reuniões de desobsessão, que todos nós conhecemos, ou seja, de tratamentos de espíritos que realizam processos obsessivos em relação a encarnados. E numa dessas reuniões, o Bezerra conversa, dialoga com um espírito. E nessa conversa, ele identifica que aquele espírito que ele estava conversando era o obsessor do seu filho, o filho que estava na casa dele, com graves problemas e transtornos mentais. Depois de uma longa conversa, o Bezerra, em função dos métodos pessoais dele, ele consegue esclarecer e convencer que o espírito deixe de realizar a perseguição e pede que ele se afaste do filho. O espírito vira-se para ele e diz: você não sabe o que está pedindo, nem como médico, nem como pai. O Bezerra toma um susto. Como é que eu não sei o que estou pedindo? Como pai e como médico, eu quero que você o liberte dessa obsessão. Que você se afaste. E o espírito retruca: você não sabe o que está pedindo. Porque no momento em que eu me afastar do seu filho, ele vai desencarnar. E repetiu: no momento em que eu me afastar, ele vai desencarnar. Por que o espírito estava falando isso? Porque no caso, muitas vezes, de longos processos obsessivos, a influenciação não é apenas uma influenciação indireta, por aproximação ou esporádica, vai, vem. É uma simbiose. É como fosse uma interligação constante e contínua entre o obsessor e o obsedado. As ligações são tão grandes que há uma troca de energia do obsessor para o obsedado e do obsedado para o obsessor. Se você faz um afastamento, muitas vezes violento, imediato, essa perda de troca de energia, em muitas situações, não em todas, pode levar ao desencarne do encarnado. É como um paciente que tem um tumor tão grande que, se o cirurgião for retirar o tumor, há uma grande chance de o paciente vir a falecer. Então tem que tomar extremos cuidados na cirurgia. Na desobsessão é algo semelhante. Este era o caso do filho do Bezerra. E essa era a situação de por que o Espírito dizia que era necessário, que ele não sabia o que estava pedindo, nem como pai e nem como médico que não sabia dessas explicações que nós acabamos de dar. E ele retorna a mesma pergunta: é isso que você quer? O Bezerra para. Imagine um pai espírita, médico, trabalhador, né, que tem em casa um filho há anos, numa situação difícil, posto em frente a uma questão deste nível. Ele vira-se para o espírito, dando a comunicação através de um médico, e diz: liberte-se e o liberte.
o meu filho. O espírito vira para o Bezerra e diz: perfeitamente, mas eu aconselho que você retorne à sua existência, à sua residência, o mais rápido possível. Porque pode ser que você não encontre o seu filho ainda na matéria. Quando você lá retorna, o Bezerra encerra a reunião, sai da Federação de Espírita Brasileira, que ficava no centro do Rio de Janeiro, pega um bonde porque não tinha carga e chega na sua residência. Na porta, ele encontra já a sua esposa, dizendo para ele: Adolfo, o nosso filho está bom, ele está falando, ele está bem. Suba, era um sobrado, e veja. O Bezerra sobe as escadas e encontra o filho com um ambiente tranquilo, sereno, deitado. Ele se aproxima, senta, abraça o rapaz que naquela época tinha 25 anos de idade. E fala: meu filho. O rapaz vira-se para ele e diz: pai, me perdoa. E desencarna. A quem o transtorno mental afeta? Tanto a situação do Vitor Hugo quanto a situação do Bezerra foram traumáticas para os dois. O Bezerra de Menezes, depois, encarnado, escreveu um livro chamado A Loucura sob Novo Prisma, retratando, procurando explicar que, além da questão neurológica, psíquica, orgânica, da loucura, da esquizofrenia, do transtorno, você tem um aspecto espiritual, que é a obsessão, que é a razão do livro que nós estamos tratando. Loucura e obsessão. Então, o Bezerra de Menezes participa desse livro, Loucura e Obsessão, não apenas porque ele é um médico, mas porque ele teve dentro de casa um caso em que ele, de alguma forma, foi extremamente doloroso para ele, e que sem a doutrina espírita ele não iria compreender. Como é que o filho desencarna assim? Por que ele passou tanto tempo nessa perseguição? A doutrina espírita vem explicar, esclarecer. E é isso que o livro do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda faz. Na década de 40, portanto, antes do livro do Manuel Filomeno de Miranda, fizeram a pergunta para o nosso amigo Emmanuel: qual a razão espiritual do transtorno? O que está por trás? Ele diz: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. É difícil e dolorosa para a pessoa, é difícil e dolorosa para aquelas pessoas que estão ao redor, como o Bezerra, como o Vitor Hugo. E a doutrina espírita complementa. Na maioria das vezes, é o resultado de grandes desequilíbrios e grandes atitudes negativas no passado, que se refletem no presente. No caso, por exemplo, do filho do Bezerra de Menezes, isso fica patente. Em função de vivências dele no passado, ele gerou os desequilíbrios que o afetaram, somado com perseguições de espíritos que sofreram a ação dele negativa no passado. É isso que muitas vezes ocorre. Um grande número de casos. Então, os distúrbios mentais têm 3 grandes fontes. Tem o passado espiritual, ou seja, uma origem psíquica ou espiritual, vindos de profundos complexos de culpa, de
profundos desequilíbrios em diversas vidas. Esses profundos desequilíbrios geram inimizades. Essas inimizades geram a segunda fonte do distúrbio, que é o processo obsessivo. E, aliado a isso, em terceiro, você pode ter causas orgânicas, enfermidades, que, na essência, são resgates de um espírito. Então, no núcleo de causa de um transtorno mental está o passado, que se reflete muitas vezes, complexo de culpa. Esse complexo de culpa desestrutura psiquicamente o espírito. Quando ele reencarna, ele reflete isso na matéria. Na juventude ou na fase adulta, aquilo vem à tona e é intensificado por processos obsessivos. Muitas vezes, muito delongados e de muita dor. É por isso que o próprio Manuel diz: o paciente psiquiátrico é normalmente alguém que se utilizou da inteligência e do sentimento com muita falta de responsabilidade. Esta falta de responsabilidade muitas vezes gera consciência de culpa, obsessões, antagonismos, comprometimentos no corpo perispiritual. Essas situações, em conjunto, levam a desequilíbrios espirituais que, quando a pessoa reencarna, reflete em desequilíbrios mentais. É exatamente a existência em conjunto dessas situações que leva as pessoas a apresentarem intensidades distintas de desequilíbrios. Razão porque cada pessoa que apresenta um distúrbio mental tem características, muitas vezes comuns, mas a intensidade, a como é que ela se manifesta é diferente, porque o passado espiritual é diferente. E o livro do nosso amigo Manuel Filomeno Miranda, no Loucura e Obsessão, exemplifica isso. No caso de esquizofrenias, no caso na qual a pessoa perde, muitas vezes, a ligação com o externo em que ela está, atuando negativamente, exteriormente e interiormente. Então, esse é o aspecto espiritual do transtorno mental, que afeta 1%, X%, mas que muitas vezes causa impactos familiares enormes, como no caso do Bezerra, como no caso do Vitor Hugo. Bem, o nosso objetivo está sendo falar em especial do livro Loucura e Obsessão, do nosso amigo Manuel Filomeno Miranda, em parceria com o Bezerra de Menezes. Às vezes a gente vê, não, o Bezerra de Menezes atuou nesse livro, não foi o único, certo? Eu em outros, a gente pensa, não, ele está fazendo uma ajuda, está colocando a sua luz espiritual, e é verdade. Mas, no caso, ele tinha ligações profundas da sua própria família, do passado, relacionado à loucura e obsessão. No caso específico do livro, ele não trata apenas desse aspecto de obsessão e esquizofrenia. Ele trata de obsessão e homossexualidade. Em grande número de casos, você tem graves processos obsessivos ligados à homossexualidade, mais corretamente, ao passado daqueles espíritos que, nesta encarnação, estão apresentando a homossexualidade. Há um grande vínculo obsessivo, muitas vezes, vindos do passado. O livro mostra casos também que explicam por que muitos autistas apresentam, além do quadro de autismo em si, muitas vezes complicadores que a ciência médica não sabe entender, de processos obsessivos.
que vem intensificar negativamente os quadros, às vezes já difíceis, do autismo. O livro mostra também exemplos. E, por último, a questão da existência desses espíritos denominados de Exus, em que, em muitas situações, você tem quadros obsessivos enormes que interliga esses espíritos e encarnados. Então, o livro é além e vai além apenas da questão da esquizofrenia. O que nós estamos falando aqui é apenas uma gota em relação ao que o livro apresenta. E num dos casos que ele mostra, é exatamente de um rapaz chamado Carlos, é um nome fictício, que ele já apresentava mudanças no sistema neurológico antes de reencarnar. E esta mudança decorreu da atitude que ele teve na encarnação passada, que desequilibraram inúmeras pessoas e o desequilibraram interiormente, através de complexos de culpa. Quando ele reencarnou, esses desequilíbrios no perispírito, que molda a parte neurológica, foi afetado. E, somado a isso, havia a ação obsessiva sobre o rapaz, que comprometia ainda mais a situação. Então, o livro mostra a situação presente, o porquê, e vai para o passado, e mostra a razão de por que o rapaz estava apresentando aquele tipo de resgate, de provação, exatamente como o nosso amigo Emmanuel respondeu à pergunta. Todo transtorno mental representa o quê? Representa um grande e doloroso resgate. Resgate gerado por vivências do passado, que se refletem no corpo perispiritual, que se refletem depois na parte neurológica, somados com processos obsessivos. Esse é um dos exemplos que é mostrado no livro. Muitos poderão perguntar, mas você deu exemplo do Bezerra, deu exemplo do Vitor Hugo, deu exemplo do que estava no livro, e não poderia dar um exemplo mais próximo de nós, ou seja, de alguém que não seja um Bezerra, um Vitor Hugo, ou que esteja numa página dos livros? Sim, podemos. O nosso amigo Chico Xavier também, e muitas vezes as pessoas não têm o menor conhecimento, só conhecem os livros, certo? As dores da mediunidade, certo? Os desencontros, as perseguições que ele sofreu durante a existência por exercer a mediunidade. O nosso amigo Chico Xavier teve dentro de casa, entre seus parentes, um caso de uma pessoa que sofria de transtornos mentais durante anos. Em particular, certo? De uma cunhada dele, casada com um dos irmãos do José Xavier. O José Xavier, o Chico, assim como o Bezerra, teve uma família enorme. Ele teve 14 irmãos, o Chico. Desses 14 irmãos, um que foram principais marcantes na existência dele foi o José Xavier. Por quê? Porque quando o Chico começou a exercer a mediunidade, não existia centro espírita em Pedro Leopoldo. Então, ele teve de fundar um centro espírita. José Gonçalves, o centro, passou a ter como presidente, e primeiro presidente durante 10 anos, o irmão dele, José Xavier. Foi nesse centro que o Chico começou a fazer as primeiras psicografias.
E após 10 anos, e não temos tempo para explicar por que 10 anos, o nosso amigo José Xavier estava casado, a esposa dele chamava-se Geni e tinha 2 crianças. Na época em que ele desencarnou, pequenas, 2 e 3 anos. E ele desencarnou numa semana, de um AVC, que seria uma outra história também a relatar. Para mostrar a interligação das questões das enfermidades dentro da família. Mas, no caso, o irmão veio a falecer, deixando órfão as 2 crianças, certo? E a esposa. Passados alguns meses, a moça passou a apresentar quadros crescentes de distúrbios mentais, semelhantes à esquizofrenia. O Chico já exercia a mediunidade de psicografia e desobsessão. Já estava há mais de década trabalhando dentro da mediunidade, mais precisamente mais de 20 anos, e o quadro da moça foi paulatinamente se agravando. E a moça e as 2 crianças menores de idade. O quadro se agravou tanto que eles se viram com a necessidade de internar num hospital psiquiátrico a moça. E o Chico, pessoalmente, foi que levou a moça ao hospital, em Belo Horizonte. Quando o Chico volta para Pedro Leopoldo, ele chega em casa e desaba. É uma crise de choro. Por 2 razões, dentro da ótica do Chico. Primeiro, porque ele tinha levado a moça a um hospital psiquiátrico que, naquela época, era como se fosse um presídio. Segundo, ele, como médium, tinha visto a ambiência espiritual do hospício. Que ambiência espiritual? As quantidades enormes de processos obsessivos ligados a cada um dos casos. Terceiro, os seus sobrinhos ficaram com ele. O problema é que uma das crianças, a menor, tinha nascido totalmente deficiente. Não via, não ouvia, não falava e era deformada fisicamente. Não conseguia engolir a comida por si só. E o Chico é que passou a tomar conta das 2 crianças. Então ele desabou no choro. O Emmanuel, por exemplo, aparece para ele e pergunta: mas por que você está chorando? Ele vira-se para ele: como que você está perguntando por que está chorando? Você não viu eu levar a minha cunhada? Você não viu as crianças que estão aqui comigo? A situação delas, em particular, da que é deficiente? O Emmanuel diz: você não está chorando nem pela sua cunhada, nem pelos seus sobrinhos. Você está chorando por orgulho ferido. Nesses anos todos, já passaram dezenas de pessoas com graves processos obsessivos, nas quais a sua mediunidade foi um elemento chave no restabelecimento da saúde deles. E agora que a provação bateu na sua porta, da sua cunhada, você está na realidade. Por que a espiritualidade não cura? É isso que você está chorando. E o que você quer? Que nós passemos por cima dos resgates, das provações, da lei, da justiça,
limparmos o passado dela para que ela fique boa e volte? É isso que você quer? Isso nós não podemos fazer. Então, se você quer realmente ajudar a sua cunhada, pare de chorar, levante daí e vá ajudar o seu sobrinho, que está precisando e está com fome. Então, a quem o transtorno mental afeta? A um Vitor Hugo, Bezerra de Menezes, ao Chico, a mim, a você, a 1%, a 1% da casa alheia? Difícil de falar. O transtorno mental, assim como todas as enfermidades, é um resgate difícil, doloroso, que não afeta apenas a pessoa, afeta a todos aqueles que estão ao redor. A todos aqueles que estão ao redor, de alguma forma, estão também fazendo um resgate. E tem uma parcela no resgate e na ajuda àquele que passou ou está passando pela enfermidade, seja ela A, B, C ou D. E o que fazer? Dentro da doutrina espírita, passes, desobsessão, água fluídica, diálogo com o espírito, esclarecer a família, muitas vezes trabalhar a mediunidade que está desequilibrada e, em paralelo, todo o trabalho médico, medicamentoso, que muitas vezes precisa, para tirar a pessoa da crise, internar, fazer psicoterapia, terapia ocupacional, ajuda de grupo, muitas vezes aos familiares. São todas atitudes que a doutrina espírita vem e nos aconselha. E que, sem ela, a gente não vai compreender o que está ocorrendo com o nosso parente, com o nosso amigo, com o conhecido que temos. É nesse sentido que nós falamos lá no começo. Se eu não entender que a pessoa que está passando um transtorno mental, ela é um espírito e tem um passado que muitas vezes pode estar se refletindo no presente, você surta também. E aí é que entra a doutrina, o trabalho, o esforço, os livros como esse que nós acabamos de citar, que vêm a nos ajudar a entender o que está por trás da situação. E para finalizar, nós teríamos 3 grandes diretrizes a oferecer em forma de poesia. Uma primeira do próprio Chico. E não é por acaso que muitas vezes ele falou coisas, porque ele viveu as situações com seus parentes. Ele diz: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras do passado, sem ter a consciência tranquila em relação àquilo que faz no presente, sem deixar de sofrer pelos problemas que já passaram e sem perdoar a ignorância alheia. Mas o que nós queremos destacar é uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires. Grave, ela não se aplica apenas à situação que nós estamos apresentando. Ela vai além das palavras do nosso amigo Chico. O nosso amigo Cornélio diz: tesouro maior da vida? Qual é o tesouro maior da vida? Nós vimos lá no começo, estão lembrados? 92% é a saúde mental. 52% se preocupam com os transtornos na área psíquica. E ele fala: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida certa amanhã. Tesouro maior da vida? Qual é o tesouro maior da vida para você?
a consciência tranquila, o coração sem amarguras. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Por quê? Porque erro que a gente fez ontem, a vida acerta amanhã. Um grande abraço a todos. Reitero que leiam o livro do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e a Obsessão, e que muitas vezes percebam que a dor, a enfermidade bate muitas vezes na porta do lado, mas muitas vezes pode estar batendo na sua porta, na nossa porta. E a doutrina vem nos explicar, muitas vezes não solucionar, mas explicar o porquê, a razão, e ajudar a transpor a aprovação. Nos vemos no futuro. Aquele abraço a todos.